Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de um disco de uma artista alemã, mas que ficou conhecida por integrar uma das principais, talvez a principal banda do underground nova-iorquino, o Velvet Underground, e que muita gente se esquece que ela tem uma carreira solo também. Parece que tem gente que acha que ela simplesmente sumiu depois do The Velvet Underground and Nico, produced by Andy Warhol, o famoso disco da banana. Mas não, ela tem uma carreira solo bem interessante. Estou falando da Nico, evidentemente, que nasceu na Alemanha, em Colônia, sob o nome Christa Päffgen, mas após o álbum de estreia do Velvet, o famoso idolatrado disco da banana, no qual ela participou cantando algumas músicas, entre elas All Tomorrow's Parties, Femme Fatale, I'll Be Your Mirror. Mas depois, ainda em 67, o Velvet Underground, se não me engano, esse disco da banana saiu em março de 67. Já pro final de 67, ela lançou o primeiro álbum solo dela, que é o Chelsea Girl, que é um álbum que eu gosto bastante também. Não vou falar dele aqui, não é o assunto do vídeo de hoje, mas é um álbum que eu gosto bastante. Mas ela própria não gostou do resultado final, porque praticamente é um álbum só de outros compositores. Ela só tem uma faixa que ela aparece como compositora. E é um disco que ela achou o resultado muito adocicado. É um álbum praticamente de folk pop, ou de pop barroco, muito bem executado. E de ótima qualidade, eu gosto bastante do Chelsea Girl. Mas como eu disse, ela não estava satisfeita com o resultado final, ela queria fazer algo mais autoral. E daí, seguindo o conselho do ex-colega de banda, o John Cale, ela gravou um álbum com apenas composições próprias. E o John Cale deu uma mão para ela, foi o arranjador do álbum e foi na prática o produtor. Não foi nominalmente o produtor foi um do cast da Elektra, que era a gravadora da qual ela estava ainda vinculada, foi o Franzer Mohawk, mas o produtor de facto foi realmente o John Cale. E esse segundo álbum dela saiu em novembro de 1968 e essa preciosidade aqui, The Marble Index. Aqui. Essa edição em CD saiu esse ano, 2024. E veio com faixas bônus ainda, o que é mais interessante. Só eu não gosto muito desse modelo de sleeve, mas fazer o que? É o que temos. Então aqui a Domino Records lançou. E aqui também veio o encarte. A Nico era belíssima, né? Tem aqui a história do álbum. Então o que temos de tão especial nesse álbum aqui? A capa já denuncia qual que é a vibe do disco. É um disco austero, frio, gélido até eu diria, depressivo, um tanto quanto depressivo e às vezes até mesmo assustador. Como um filme impressionista alemão, digamos assim. As faixas são todas muito niveladas por cima, é claro. É difícil apontar algum destaque aqui, mas vamos tentar falar rapidamente que falar das faixas que do álbum original são 8. Começa com um prelúdio de menos de um minuto, só para botar o clima ali, para configurar um clima. Depois vem Lounge of Downs, que lembra um pouco até uma faixa de filme de terror infantil. Tem alguns, parece instrumentos de brinquedo, assim, mas depois já vem uma efeitos eletrônicos e de cordas que dão uma atmosfera assustadora que é o álbum. E a voz marcante da Nico. Como eu falei, ela tem aquela voz austera, bem imponente.
Depois temos No One Is There, que aqui você tem ela cantando sobre um arranjo de cordas, um pouco na linha de música erudita contemporânea. Depois vem Ari Song. Aqui Ari é o apelido que ela deu para o filho dela. E um filho que ela teve menos contato do que ela gostaria ao longo da vida. Mas aqui mesmo assim é uma faixa também um pouco depressiva aqui também. Até na letra também não é uma letra rosada, bonitinha, é uma letra um pouco pesada também, digamos. Depois vem Facing the Wind. Aqui ela novamente cantando com uma barragem de efeitos eletrônicos aqui e arranjo de cordas também. Às vezes lembra até um pouco uma sanfona aqui no caso. A mesma coisa acontece com Julius Caesar, Memento Hodie, a sexta canção. Se eu tivesse que dar algum destaque, se eu tivesse escolhido algum destaque desse álbum aqui, ou seria a sétima ou a oitava canção. A sétima é chamada Frozen Warnings, que é praticamente aí, eu digo até que poderia ter lançado as bases do krautrock. É simplesmente ela com aquela voz inconfundível dela, sobre uma barragem de efeitos eletrônicos também, e mais nada. Chega a lembrar às vezes até alguma coisa do Tangerine Dream, a parte instrumental. E Evening of Light, talvez esse seja o destaque. Apesar de ser muito, como eu falei, o álbum ser muito homogêneo, no bom sentido. Mas Evening of Light é outra música que dá um certo pavor de ouvir também. Também é uma música que tem aqueles arranjos de cordas de filme de terror também. E alguns efeitos sonoros também macabros. Então é uma faixa que também dá até um pouco de medo quando a gente escuta também. E as faixas bônus seguem a mesma linha do restante do álbum. Temos aqui Roses in the Snow e Nibelungen. Eu não sei porque essas faixas não entraram no álbum original, porque mesmo com essas 10 faixas aqui, o álbum não chega a 38 minutos de duração. Então poderia ter perfeitamente feito parte do álbum, lá em 1968, e eram comuns discos aí com cerca de 40 minutos de duração na época. E Nibelungen, para mim, deveria fazer parte de qualquer jeito desse álbum aqui, porque é uma canção bem forte também. Aqui ela canta a capela, no efeito parece que ela está cantando desde uma igreja também. O efeito também é arrebatador no final. E após esse disco, a Nico ainda lançaria outros álbuns, 2 álbuns da década de 70. Viria o Desert Shore, que foi lançado junto com esse aqui, também CD agora esse ano, e o The End. Aí o título é uma versão de The End do The Doors. Inclusive ela chegou a ter um caso com o Jim Morrison. E cá pra nós, eu suspeito que o Lou Reed tinha tanto assim, uma certa raiva dela, digamos assim. Para mim, acho que era meio que uma paixão não correspondida. Acho que era por isso que também ele detestava tanto Jim Morrison. Porque o Jim Morrison conseguiu o que ele não conseguiu. E depois, já na década de 80, ela só lançou mais 2 álbuns. O último álbum dela é de 85, que é o Câmara Obscura, em colaboração com um grupo chamado The Faction. E inclusive foi lançado um filme sobre a Nico. Eu assisti, não lembro em qual canal, mas assisti a esse filme, que não mostra a Nico glamurosa ali do Velvet Underground da década de 60, não. Mostra já uma Nico decadente, com sérios problemas com drogas, beirando 50 anos, e com uma banda ali que tá com ela só por gostar muito dela mesmo, porque dinheiro quase não tinha. E aparece ela com a banda dela tocando aí para meia dúzia de gatos pingados, lá nos cafundós do leste europeu ou da Europa Central. Infelizmente, a Nico veio a falecer antes de completar 50 anos, lá em Ibiza,
quando ela estava andando de bicicleta e levou um tombo, bateu o crânio e com isso ela acabou falecendo em virtude dos ferimentos provocados por essa queda. Perdemos uma grande musa aí do rock. E eu sinceramente eu não consigo entender como é que se fala tão pouco desse álbum hoje em dia. Para quem acha que o Berlim do Lou Reed é depressivo, escute isso aqui. É, não que o Berlim do Lou Reed não seja, mas isso aqui para mim é muito mais intenso, inclusive. E lembro a todos vocês, toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.